Olá, paz e bênção. Seja bem-vinda a mais um dia da nossa mentoria, Oração para a autocura, Esse momento de cura interior dessa semana que nós estamos vivenciando. Então, nesse dia, a gente vai trabalhar, tá certo? Um mundo do outro. Nós somos pessoas, imagem e semelhança de Deus, e por isso nós vivemos em relacionamento. Então, para que a gente possa se relacionar bem, a gente tem essa necessidade de entender o mundo do outro. Vamos invocar o Espírito Santo para a nossa vida e assim a gente possa conduzir esse momento, nesse terceiro dia de mentoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vem sobre nossas vidas, vem com toda a tua graça, com os teus dons, vem e manifesta em nós o poder divino, para que ao ouvirmos e ao compreendermos o querer de Deus para a nossa vida, dentro desse processo de cura, de libertação, a gente possa ir liberando perdão, se abrindo para a mudança, para novas atitudes, para realizar assim, essa ação curadora na nossa vida, nos nossos relacionamentos e sermos cada vez mais livres para amar. Que a bem-aventurada rogue por nós neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acredito que todos vocês conheçam o rei Davi, Acho que sim, já ouviram falar daquela ação. Até ontem a gente falou do rei Saul, que teve inveja de Davi, e hoje a gente vai falar sobre o episódio de como Deus escolheu Davi. Então, Davi, ele era um menino que pastor, cuidava de ovelhas. E certo dia Deus chegou para o profeta Samuel e disse assim: eu preciso que você unja um rei para Israel. Vai na casa de Jessé. Chegando lá, Jessé tinha vários filhos. E aí foi trazendo os melhores, os mais fortes, os mais inteligentes. E Deus dizia: esse aí não, esse aí não. Até que todos vieram, ficando apenas o pequeno pastor de ovelhas, Davi. E aí Samuel disse: vai, manda chamar, é franzino, mas manda chamar. Quando Davi chegou, Deus disse: é esse. E Samuel, ele disse: mas esse? Então, ele falou para Samuel: Samuel, ao homem vê a face, mas eu vejo o coração. É a partir dessa história que eu gostaria que a gente começasse a olhar para as pessoas com quem a gente se relaciona hoje e com as pessoas que a gente já se relacionou na vida da gente. Muitas vezes o nosso olhar, ele se limita àquilo que a gente está vendo. Ele se limita apenas a julgar as pessoas por aquilo que a gente vê. A gente não conhece ninguém na plenitude. Mas nós, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, a gente precisa ter atitudes como Deus tem, Não olhar o superficial, não olhar o externo, mas olhar o quê? O coração. E quando a gente diz assim, olhar o coração, a gente está querendo dizer, a gente precisa compreender aquela pessoa. Compreender que aquela pessoa, tá certo? Não sou eu. Aquela pessoa pensa diferente de mim, age diferente de mim. Aquela pessoa teve uma história de vida diferente da minha.
Aquela pessoa tem traumas e feridas diferentes dos meus. Então é justamente isso que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender para que o nosso relacionamento possa ser um relacionamento saudável, para que a gente possa encontrar aquela maturidade cristã, aquela maturidade humana. Jesus era uma pessoa madura, ele humano, mas uma pessoa com as suas emoções maduras. Ele sabia quem ele era e ele olhava para a pessoa e entendia quem a pessoa era, né? Aquela passagem que ele, Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Então, hoje em dia, essa palavra compaixão, ela é cada vez menos praticada. A gente vê que hoje as pessoas elas estão cada vez mais individualizadas, cada vez mais introspectiva. A gente vê uma linguagem utilizada, né? Eu me amo, eu me valorizo, eu só fico com as pessoas que me elevam, eu só fico com as pessoas que me elogiam, que batem palma para mim. Então, essa visão, essa cultura de que eu não posso conviver com as pessoas que encontram os meus defeitos, né? Eu não posso viver com as pessoas que me incomodam. As pessoas que discordam de mim, elas são minhas inimigas. Isto não é um pensamento cristão, né? Se a gente pensar assim, a gente não vai conseguir amar a pessoa que a gente escolheu para viver, para casar, para formar família, né? Porque quando a gente pensa no núcleo familiar, a gente pensa numa oficina de transformação, de santificação, porque é dentro da família que a gente vai aprender a trabalhar as nossas emoções, a ser uma pessoa melhor, a perdoar, a recomeçar, a se reconciliar, né? É na família. E é onde a gente tem mais problema de viver, de conviver. Então, que hoje a gente comece agora a querer compreender o mundo do outro, que a outra pessoa, ela é diferente da gente, que o que é bom para mim não é bom para o outro, e que eu não tenho o direito de querer que o outro pense, haja e faça as coisas que eu quero. Vocês lembram que no primeiro dia da mentoria a gente falou que muitas emoções da gente são frustradas, a gente cria os traumas, a gente cria as feridas, porque as pessoas nos decepcionam, porque a gente faz uma expectativa, a gente tem uma expectativa das pessoas, e essa expectativa que a gente tem das pessoas, quando elas não correspondem, a gente se decepciona, e isso pode traumatizar a nossa vida se a gente não entender o mundo dela. Se a gente não compreender que aquela pessoa tem direito de ficar com raiva, aquela pessoa tem direito de discordar de mim, aquela pessoa tem a liberdade de ser quem ela é. A gente precisa tirar as amarras que a gente coloca, no nosso trabalho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com o esposo, com o filho, a filha. A gente tem uma tendência a colocar a pessoa amarras para que ela faça e seja aquilo que a gente quer, que ela seja e pensa e queira. Se não for, a pessoa não presta, a gente se chateia, a gente xinga, a gente fala mal, a gente difama a pessoa. Então, essas atitudes que vão cada vez mais dificultar o nosso relacionamento, a nossa convivência com qualquer pessoa. Então, eu queria que cada uma de nós pudesse pensar agora no seu pai, na sua mãe, num irmão, numa irmã, numa pessoa, num amigo, uma amiga que marcou a sua vida. Pense agora e qual é a lembrança que vem na sua mente? Qual é a lembrança, qual é a recordação que você tem?
E quando a gente faz isso, essa experiência, muitas vezes a gente evoca, né? A gente traz para fora os sentimentos negativos, as emoções que não são boas. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de querer que a pessoa corresponda às nossas expectativas. E para poder se relacionar bem, e eu vou dizer uma verdade a você, relacionamento não é fácil com ninguém. Não é fácil se relacionar com ninguém, porque da mesma forma que tem uma expectativa daquela pessoa, aquela pessoa tem uma expectativa também de mim. Então não é fácil se relacionar, eu sei que é difícil, mas a gente precisa, né? A nossa vida precisa colocar a cada dia esse entendimento, que para poder se relacionar bem, a gente tem que lembrar do que Deus falou para o profeta Samuel. Não fique na face, olhe o coração. Ou seja, não se prenda, né, naquele momento, naquela discussão, naquela atitude, naquela palavra que traz desconforto, né, naquela correção que você levou de um pai, de uma mãe, né, naquele carinho que você não recebeu. Não fixe sua vida nisso, você vá mais adentro, olhe o coração. Entenda que o seu pai, que a sua mãe, que seu marido, que seu filho, eles nasceram em épocas diferentes, eles tiveram uma educação diferente, eles tiveram frustrações diferentes da sua, o pensamento deles é diferente do seu, a leitura deles, os programas de televisão deles, aquilo que alimenta eles é diferente daquilo que te alimentou da tua história de vida. Então, não é impossível que a outra pessoa seja igual a você, é impossível que a outra pessoa haja e corresponda a tudo aquilo que você pensa e quer dela, né? Então, para a gente poder se relacionar bem, a gente precisa disso. Eu vou fazer uma pergunta a você. Você que, se você não é mãe, mas você tem irmãos ou primos, ou conhece alguém que tem mais de um filho, e você consegue olhar, né? Às vezes a gente olha assim para a vida do vizinho, né? E diz assim, meu Deus, Ana tem 3 filhos, mas aquele ali é diferente demais. O filho do meio dela é uma pessoa que nem parece que mora naquela casa, que é filha de Ana, porque ele tem um comportamento todo diferente. Não acontece isso? Se você olhar, você que é mãe, que tem mais de um filho, e olhar para os seus filhos, você vai ver que eles são diferentes. Não são iguais. E foram criados dentro da mesma casa. Mas o mundo que cada um tem interior é diferente. A forma que a gente vê a vida é diferente. Então, se a gente não compreender isso, a gente não vai conseguir amar e nem conviver com ninguém. Não vai. A gente vai estar morando com uma pessoa do nosso lado que, em vez da gente amar, a gente vai repudiar a pessoa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Olha, tenha atitude de amor para com essa pessoa. Tenha atitude de amor. Sabe como é que a gente ama? É respeitando a diferença dela. É não falando. É não pensando. Como é isso, Sinara? Por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente olha, vamos supor assim, uma esposa e um esposo. Aí a mulher olha para o homem e diz assim, é gordo, arrota, não tira um prato da mesa, é indelicado, só fala alto, a minha vida não é feliz por causa dessa pessoa. Essa pessoa na minha vida, e você vive com a pessoa e você só consegue evocar pensamentos e verbalizar palavras que negativas, né? Palavras que
de defeitos da outra pessoa. É impossível você conseguir amar. É impossível você passar a roupa dessa pessoa com feliz. É impossível você fazer um alimento para essa pessoa com satisfação. Por quê? Porque dentro de você só alimenta coisa negativa. Isso também de alguém da igreja que você convive, que você queria que a pessoa fosse A, mas a pessoa é B, né? E aí você gasta o seu tempo, você gasta a sua vida preciosa, né? Você gasta o seu dia falando mal da pessoa, evocando, né, na sua mente, na sua boca, né, palavras que não edificam, porque você está ligado ao defeito, porque você não consegue mudar a pessoa, porque você queria que ela fosse diferente e você não consegue fazer. Então, gente, isso não é amar, isso não é respeitar, isso não é relacionar. Para se relacionar bem, para querer ter essa vida de comunhão, a gente precisa entender o mundo do outro. A gente precisa ajudar o outro a viver uma vida mais feliz. Mas ajudar o outro a viver uma vida mais feliz não é obrigar ele a ser aquilo que a gente quer que ele seja, não. É deixar ele livre para ele ser o que ele quer ser. Mas também é entender que ele tem limites, que ele tem uma história de vida e que a gente não pode focar a nossa vida só na gente, tá bom? A gente precisa entender que a gente vive em comunhão, em comunidade e compreender toda essa realidade que nos cerca, que nos envolve. Para se relacionar bem é preciso ter atitude de compreensão e atitude de amor. Se você não tem isso, você não consegue. Se a gente abrir em Coríntios, né, em Coríntios 13, 1 de Coríntios 13, a gente vai ver São Paulo falar sobre o amor, né? E ele diz: o amor é paciente e bom, tudo crê, suporta e espera. Você está amando? Você está amando as pessoas que passou na sua vida? Você lembra que no primeiro dia eu disse que a chave da cura interior é o perdão, né? A chave da cura interior é esse reconciliar-se, é esse perdoar. Por quê? Porque o amor é paciente, bom, tudo crê, suporta e espera. Não procura os seus próprios interesses. Então, se a gente começar a entender essa realidade na nossa vida, a gente vai começar a viver melhor e mais feliz. Porque o grande segredo de viver bem com as pessoas é viver sem cobrar, sem exigir nada delas. Olhe, pelo amor de Deus, vigie seus pensamentos, vigie as suas palavras. Comece a elogiar, comece a descobrir virtudes, tanto nas pessoas que vivem com você hoje, como naquelas que já passaram na sua vida. Seu pai é vivo, se sua mãe é viva ou se já é falecido. Lembra deles, invocando, elogiando. Lembra deles, tá certo? Trazendo as virtudes deles, né? Quantos esforços eles fizeram, né? Quantas renúncias eles fizeram por você, né? Seu pai e sua mãe, mesmo bruto, mesmo brigando, mesmo batendo, né? Eles fizeram muito por você. Tenta trazer isso na tua mente, a recordar. Tenta fazer esse exercício, né? Trazendo aquele marido que você deixou, que lhe abandonou, que você separou, aquela pessoa que lhe magoou emocionalmente, um namorado, um noivo, né? Que já passou pela sua vida, mesmo que hoje você esteja em outro relacionamento. Não custa nada você liberar o perdão. Você começar a olhar a pessoa, o positivo dela, entender que a vida dela, a educação dela, a história dela, os sentimentos dela, as coisas que ela gosta é diferente de você. Por isso que aconteceu tanto atrito,
Por isso que aconteceu tantas feridas. E você começa a liberar essa pessoa do teu coração. Liberar com amor, sabe? A gente não pode mudar ninguém. E eu não estou falando aqui de vício, né? Que a gente precisa aceitar o adultério, que a gente precisa aceitar o alcoolismo, as drogas na vida de ninguém. Não estou falando nesse sentido, né? De pecado, de vício. Eu estou falando de pessoa, de humanidade, de sentimento, de atitude, né? Que cada um é diferente do outro. E a gente precisa respeitar. A gente precisa amar. É preciso deixar o outro livre, seja ele quem for que esteja dentro de nós, dentro do nosso coração. Na verdade, ninguém conhece o outro em plenitude, só Deus conhece. Por isso que a gente precisa ser calmo. Eu lembro de uma passagem de São Francisco de Assis, né? Onde ele conseguiu acalmar um lobo feroz. Enquanto todo mundo viu o lobo como uma ameaça, São Francisco viu o lobo como um irmão que precisava de um amigo. É um animal, né? Mas se a gente começar a perceber e a trazer essa realidade para a gente, não olhar as pessoas como nossos inimigos, não olhar as pessoas como os nossos competidores, né? Mesmo que ela faça mal a gente, mas compreender que o que ela quer, o que ela deseja, o que ela almeja para a vida dela é diferente do que a gente quer. Porque a gente quer um coração feliz, a gente quer ser curado, a gente quer Deus, a gente quer a vida eterna. E isso é o que importa para cada um de nós. Então vamos, gente, vamos atrás, né, dessas conquistas, de tudo isso que Deus quer para a vida de cada uma de nós, né, que estamos aqui fazendo esse curso, que estamos aqui nessa mentoria. E a nossa atividade, né, o nosso exercício para esta semana, para este dia, é justamente trazer uma pessoa à nossa mente e a essa pessoa a gente vai fazer um bilhetinho para esta pessoa, né? Se a pessoa lhe faz feliz, você vai dizer a ela que ela lhe faz